Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade,
mundo, transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia, caros irmãos e amigos da Igreja Batista Metropolitana. Bom dia aos nossos alunos da Escola Bíblica Dominical, que têm estudado conosco, nesses últimos domingos, a carta de Paulo aos Efésios. Maravilhosa carta, e nós que temos acompanhado os estudos dessa carta, desde o primeiro capítulo até o terceiro, e ministrados pelo pastor Xande e irmã Inajá, nós temos avaliado como muito importante o estudo dessa carta. Essa carta escrita por Paulo lá na prisão, essa carta foi muito importante para as igrejas daquele tempo, que ela era considerada uma carta circular, que passou por todas as igrejas daquela época, e tem sido uma carta também importante para os dias de hoje, fortificando as igrejas e ajudando no seu crescimento. E nós hoje estaremos estudando essa carta. Hoje estou gravando essa carta exatamente no dia em que surgiu ali a decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que os templos das igrejas, tanto cristãs como católicas, e todas as igrejas de fé e comunidades que cultuam os seus deuses também em outras religiões, deverão estar com as suas portas fechadas. Mas nós sabemos que Deus está acompanhando todos esses acontecimentos, tanto no Brasil como em todo o mundo. E Ele é fiel e está acompanhando e tem o controle absoluto de tudo o que está acontecendo. Não vamos ficar estarrecidos, desanimados, preocupados, porque a nossa comunhão permanece a mesma e até maior, apesar de separados e estarmos longe uns dos outros e as portas do nosso templo estarem fechadas. Não podemos nos reunir lá fisicamente, mas estamos reunidos no mesmo Espírito. Isso nada vai impedir, nenhuma decisão lá do Supremo, nenhuma decisão maior vai impedir que nós cultuemos o nosso Deus e sejamos a mesma igreja de Cristo, mesmo separados. Aliás, hoje teve essa decisão e nós estamos tendo decisões e às vezes até temos notícias boas. A Lourdes, muito amiga da Judite, que esteve conosco lá na igreja por várias ocasiões, acaba de me dar a notícia de que o seu esposo, depois de longos dias internado, teve alta hospitalar. Deus está agindo. Ela foi motivo de orações do nosso grupo, foi motivo de orações da nossa família, foi motivo de orações de muitos cristãos que eu pedi as orações, e olha o resultado. Deus continua agindo, independente do Supremo, independente das decisões, independente de tudo que está acontecendo. Deus está agindo. E continuamos em oração. Vamos, portanto, começar nosso estudo fazendo a leitura bíblica do texto inicial, que é Efésios 4, de 1 a 16. Vamos ler o texto que vamos estudar hoje, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 16. Acompanhe, por favor, essa leitura. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno
da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda de vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Tu, como igreja Tua reunida, Senhor Deus, online, para estudarmos a Tua palavra. Permita, ó Pai, que aquilo que formos meditarmos nesta manhã seja realmente para a nossa edificação, para a edificação da Tua igreja, Senhor, para que possamos aprender mais e melhor a respeito daquilo que Tu queres para nós, como igreja Tua, para enfrentarmos, Senhor Deus, as astúcias ciladas do nosso inimigo, que estão, Senhor Deus, trabalhando contra a Tua igreja, e possamos unidos entendermos, Senhor, aquilo que Tu queres para nós, que sejamos discípulos, servos fiéis a Ti. Abençoa, portanto, a Tua igreja nesta hora. Fica, Senhor Deus, com aqueles que estão doentes, enlutados, sofrendo as dificuldades dessa pandemia, Senhor, que veio sobre toda a face da terra, mas atingindo seriamente a nossa pátria, seriamente o nosso estado, seriamente a nossa cidade. E estamos aqui, Senhor Deus, unidos em Teu nome, confiados em Ti, Senhor, que Tu estás ciente de tudo que está acontecendo e Tu estás sob controle absoluto dessa situação e has de nos abençoar grandemente nesse estudo e nesse dia e todos os dias da nossa vida. Ó Pai, confiamos em tudo, Senhor Deus, confiamos em Ti. Por quê? Porque confiamos e temos fé em Ti e no Teu Filho, ó Pai, sabendo que nosso trabalho não é vão em Ti, Senhor Deus. E é por Ti e por Jesus que oramos nessa hora,
pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Na primeira aula que a irmã Inajá deu na abertura desses estudos da carta de Paulo aos Efésios, ela mencionou a cidade de Éfeso, onde ficava ali o grande templo da grande Diana dos Efésios, razão pela qual era uma cidade idólatra. Foi a grande dificuldade no início para o nascimento da igreja cristã, da igreja de Cristo, ali na cidade de Éfeso. Mas essa cidade, por ser importante e tudo mais, também ajudou no desenvolvimento do cristianismo na região e nas outras cidades. Porque a igreja de Éfeso foi atuante, foi uma igreja eficiente. Aliás, eficiente no dizer e na menção de um escritor de um livro das cidades do Novo Testamento, ou as igrejas do Novo Testamento. Ele cita a igreja de Éfeso como igreja eficiente. Por que eu quero observar isso? Para a gente conhecer um pouquinho mais da igreja de Éfeso. Razão pela qual nós vamos estudar hoje o capítulo 4, conhecendo melhor a igreja de Éfeso. Igreja eficiente. Diz lá o autor desse livro das igrejas do Novo Testamento, quando ele se refere à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja pautada na doutrina do arrependimento, a doutrina pregada e praticada pela igreja de Éfeso. Era uma igreja em que a fé em Cristo era professada publicamente, uma profissão de fé, através das palavras daqueles que se convertiam e também pelo batismo. O batismo que se conhecia como o batismo de João, a razão pela qual 12 convertidos pelo apóstolo João e batizados foram também membros da igreja de Éfeso. Era uma igreja revestida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ali dominava a igreja. Era o Espírito Santo que ali fazia com que a igreja crescesse em graça e no conhecimento das Escrituras. Era uma igreja cujo o púlpito, a tribuna onde se pregava o Evangelho, era uma tribuna idônea, era um púlpito idôneo, onde se pregava a doutrina e se pregava a palavra de Deus. Era uma igreja completamente separada do mundo. O mundanismo não tinha ali vez na igreja de Éfeso. Os costumes mundanos não entravam na igreja de Éfeso. Era uma igreja missionária, através da sua instrumentalidade. As cidades da região, como Tiatira, como Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia, conheceram o Evangelho e ali se fundou e se plantou a igreja através da igreja de Éfeso. Era uma igreja honrada por muitos milagres. Muitos milagres estavam ali acontecendo naquela igreja, através do Espírito Santo. Era uma igreja que derrubou a religião falsa que estava predominando ali naquela região e na cidade. Então essa igreja estava ali firme na doutrina. Era uma igreja onde os desviados eram procurados e reintegrados novamente na igreja. Era uma igreja onde, através da pregação, os pecadores eram salvos, aceitavam a Cristo e estavam sendo fielmente doutrinados pela igreja, pelos apóstolos e pelos servos que estavam ali congregando na cidade e na igreja de Éfeso. Era uma igreja eficiente. As cartas de Paulo, todas elas,
elas têm uma característica interessante. Parece que ele mantém um equilíbrio entre a doutrina que ele expõe, um grande doutrinador, e também ele equilibra a doutrina com os deveres dos cristãos ou daqueles cristãos, daquelas igrejas às quais ele está escrevendo as cartas. Ele observa bem isso, doutrinas e deveres, ou seja, doutrinas e práticas doutrinárias ou práticas cristãs. E nessa carta de Paulo ele não é diferente. Ele observa bem as doutrinas que ele quer colocar e equilibra também com aquilo que deve ser observado pelos irmãos daquela igreja, especialmente a igreja da qual nós estamos estudando, aquela igreja de Éfeso. Mas ele prima ali para que, observando as doutrinas e cumprindo-as com os seus deveres cristãos, haverá uma unidade, haverá serviço eficiente, serviço sadio do cristão e o crescimento da igreja. Essas são as características que a igreja deve observar e deve possuir. E nós perguntamos justamente quais são as características de uma igreja eficiente ou de uma igreja sadia. Isso está muito bem colocado no início da carta, de 1 a 6. Vamos observar. Começa ele dizendo que ele é preso do Senhor e pede que a igreja, os membros, andem de uma forma digna, que seja digna conforme a vocação com que foste chamados, ou seja, a vocação da sua conversão, quando se converteram, foram chamados ao Evangelho. E ele observa com toda a humildade, com a mansidão, com a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É interessante a gente ver que a vida cristã é um andar, é um caminhar, mas esse caminhar há de ter essas características: humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua, ou seja, suportar, amor e paz. Isso faz com que a gente entenda, disso depende a nossa vida cristã. Não é possível termos uma vida cristã, e aí como igreja, uma igreja eficiente e sadia, que possa crescer em unidade perante Cristo e desenvolver, e esse crescimento produzir frutos, sem que haja essas qualidades. Agora, essa qualidade há de ser em unidade espiritual ou no Espírito Santo. É Ele que vai conseguir dar as condições e mover a igreja nesse crescimento eficiente e na unidade da paz. Para mantermos a paz, é preciso ter todas essas qualidades. Agora, essa qualidade, na verdade, há de ser vista pelo mundo aí fora para que a igreja possa crescer. Nisso, já lá na oração sacerdotal de Cristo, nisso conhecereis que sois meus discípulos, que estáis caminhando esse andar, que Paulo ressalta aqui, andeis de um modo digno da sua vocação. Esse andar vai ser conhecido pelo mundo e fará com que o mundo também queira participar convosco dessa unidade como igreja de Cristo. Dizia eu, a vida cristã é um andar em unidade, andar trabalhando em serviço,
andar crescendo, desenvolvendo, andar em unidade e não uniformidade. Unidade vem pelo Espírito Santo, vem de dentro. E Paulo cita até como exemplo corpo. Corpo é um corpo, mas tem muitos membros. Eles são diferentes, mas é uma unidade. É uma unidade. E não é necessariamente uma uniformidade. Mas, dizia eu isso. E esse andar também implica exatamente nessas condições aqui que Paulo explica no versículo com toda a humildade. Humildade, ela começou, na verdade, essa palavra dentro da igreja através do próprio Paulo. Por quê? Porque no Império Romano, o humilde não tinha lugar. Por quê? Os humildes eram desprezados. Era sinal de fraqueza. Mas é exatamente isso que Paulo mostra, que a igreja há de ser composta por membros de um corpo em que cada um preserva dentro de si a própria humildade. A exemplo de Cristo. Cristo, quando falou, vinde a mim todos que estáis cansados, aprendei de mim que sou humilde. Jesus era humilde. Ele pregou a humildade. Então, a exemplo de Cristo, nós temos que ser humildes. E dentro da igreja, para manter a unidade, é preciso haver humildade. Ninguém é superior ao outro. Mas há de ter também a mansidão. Manso é aquele que, mesmo tendo seus direitos, ele não vai fazer uso desses direitos. Ele espera e às vezes até prefere sofrer o dano, imitando aquele servo Abraão que na hora de escolha da área melhor para possuir, ele deixou que Ló escolhesse aquela parte que mais verdejante. E Ló acabou se dando mal por não ser manso e não preferir até mesmo o prejuízo ali. Então, é a virtude daqueles que não perde o controle nessa hora, em decidir muitas vezes do seu direito. Ele não perde o controle. O manso, ele está sempre controlando o seu ânimo, para poder justamente fazer valer o seu direito no momento certo e na hora certa. Não perde o controle. E o longânimo? Na verdade, o longânimo é aquele que tem a paciência suficiente para esperar o seu momento e esperar a sua vitória. Ou não tem justamente um espírito de vingar-se, ou nunca prefere a vingança. Ele prefere justamente aguardar o momento certo e aguenta até mesmo insultos e sem lamúrias e sem lamentos, mas prevalecendo ali o amor. Por quê? Porque o amor tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Esse é o longânimo, que faz valer justamente o que Paulo escreve lá na carta de Coríntios. O amor tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Por quê? Porque o amor faz com que a qualidade do longânimo seja prevalecente naquela hora. Pensando nessas características aí que acabamos de colocar, cabe aqui uma pergunta. Como é possível atender a essa recomendação de Paulo? Diante do que nós vemos, o que é humildade, o que é mansidão, o que é longanimidade, o que é suportar uns aos outros, que nada mais é do que tolerar
uns aos outros, ou tolerar o seu irmão naquilo que realmente se considera que ele falhou, e manter o vínculo da perfeição, que é o amor, e promover a paz entre nós. Tudo isso aí é um fundamento, ou um dos fundamentos da unidade cristã, ou da unidade da igreja. Para a igreja ser um corpo que possa desenvolver e crescer, e observando essas características. Qual delas seria a mais difícil? Eu diria que todas, praticamente. Porque, na verdade, todas são importantes, todas são necessárias. O cristão aceita Cristo, ele passa a ter uma vida nova, agora é uma novidade de vida, e essas são as características do cristão. Então ele passa justamente a ter uma nova vida em que humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua ou um esforço de suportar o irmão, ou viver em amor e manter a paz dentro da igreja e fora dela. Isso aí é importante para que a igreja possa ser conhecida como a Igreja de Cristo. Mas, além disso, é o viver do cristão. Eu disse exatamente que é viver humildemente, é viver mansamente, é viver suportando uns aos outros, é o nosso viver, é o caminhar do dia a dia do cristão. Mas a segunda característica ou condição para que haja unidade na igreja é que a vida cristã, ela depende da unidade também com Deus. E essa unidade, ela é observada por Paulo ali no capítulo 4, versículos de 4 a 6, que diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Efésios 4, de 4 a 6. Assim como a vida cristã depende de uma unidade cristã, essa unidade cristã também depende da nossa unidade com Deus. E essa unidade com Deus, ela nasce exatamente do reconhecimento de um só corpo. Ora, se é um só corpo, só pode ter também um só espírito. Não existe um corpo com dois espíritos. Um corpo com um espírito. E qual é esse espírito? É o Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que vive em nós, que habita em nós. É o Espírito Santo que nos move aqui na face da terra. Nós temos o Espírito Santo dentro desse nosso corpo. Aliás, Paulo até diz assim: vós não sois de nós mesmos, vós sois de Deus, e esse Espírito há de habitar em vós. O que Paulo está afirmando, ou querendo afirmar, quando diz um só corpo, há um só corpo, ele está querendo dizer que a única igreja verdadeira é a igreja que é o corpo de Cristo. É a igreja corpo de Cristo, formada por judeus e gentios, que eram exatamente os membros daquela igreja lá, de Efésios. Essa igreja era formada por judeus e gentios e formavam o corpo de Cristo. Então, há um só corpo, e essa é a igreja verdadeira. Então, quando alguém começa a pertencer ao corpo de Cristo,
a igreja de Cristo, ela forma com os demais o corpo de Cristo. E convertida e batizada com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convenceu essa pessoa da justiça, do pecado, de juízo, e fê-lo aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Então, ali naquela igreja local, como é o caso de Éfeso, ali existe o corpo de Cristo, formado exatamente pela conversão de mais alguém, e que foram agregando, formando esse corpo, e em espírito. Então, há um espírito ali dominante no corpo de Cristo. E esse espírito, ele é o Espírito Santo que habita em cada um que pertence ao corpo de Cristo. Esse espírito age, e nele nos movemos e existimos. Nele nos movemos e existimos para manter a unidade e o serviço do corpo de Cristo, ou da igreja de Cristo. A unidade de Cristo, ela é formada nesse corpo e com esse corpo pelo Espírito Santo. Por isso, há um só corpo e um só Espírito. Mas também há um só Senhor. Não há outro Senhor da igreja. A igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, ele disse ali para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu sou o Senhor dessa igreja, o único Senhor, não há outro Senhor. Bispos, pastores, diáconos, quem sustenta muitas vezes financeiramente, economicamente, governos, não são donos da igreja, não são os senhores da igreja. Por isso que o Supremo Tribunal Federal pode mandar fechar as portas do templo da igreja, mas eles não mandam na igreja. Eles não são donos da igreja. Eles não são senhores da igreja. Há um só Senhor, que é Jesus Cristo, que fundou a igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O fundamento foi a declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse Filho do Deus vivo é o Senhor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabemos que o inferno está trabalhando hoje contra a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. A igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo, onde ali está dominando o Espírito Santo, que move, que movimenta, que alimenta, que dirige, que orienta, que ilumina a igreja, o corpo de Cristo. Mas as portas do inferno não prevalecerão. Mas há uma só esperança também. E essa única esperança está alicerçada na nossa fé, que é a volta de Cristo, para reinar com a sua igreja. Não é interessante isso? Não é algo assim quase que causa e efeito? Então vamos ao próximo tópico. Paulo, nesse pequeno trecho de 4 a 6, ele diz o seguinte: há um só corpo, um só espírito, como também foi chamado a uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E um só Deus e Pai de todos. Na verdade, esse Pai que é sobre nós é o Senhor também da igreja, e Ele teve esse plano inicial de formar essa igreja de um chamado de Abraão, e essa igreja acabou sendo formada através da união entre gentios e judeus, judeus e gentios, pela presciência
divina, agora formou uma família só, formada por judeus e gentios. Mas ele é o Pai de todos, porque todos somos formados por ele. Todos fomos formados por Deus e formados como filhos dele. E filhos são aqueles que o reconhecem como pai e aceitam o seu filho como Salvador. E aí formam essa família maravilhosa. E é sobre essa família e com essa família e por toda essa família é que há uma unidade completa. Nós temos que ser unidos em Cristo e em Deus, através do Espírito Santo. Essa unidade cristã, nascendo individualmente, quando aceitamos a Cristo, e formando esse corpo como unidade do corpo de Cristo, depende muito da nossa unidade e da nossa comunhão com o próprio Deus, que é o nosso Pai. Nosso Pai Celestial. E o exemplo maior está na oração de Jesus, aquela oração que ele ensinou, que ele se dirige a Deus como Pai. E ensinou a todos nós para nos dirigirmos a ele como Pai, como nosso Pai. E como nosso Pai, ele provisiona tudo, ele sustenta, ele protege, ele dirige e nos trata como filhos. E todos sendo filhos dele, formamos uma família. Por isso que a igreja é uma família. É uma família em que todos mantêm a humildade de filhos. Todos mantêm a mansidão como irmãos que somos um dos outros. Todos temos uma tolerância quilométrica uns com os outros. Todos aceitamos os outros, mesmo com as suas falhas e os seus problemas. Todos vivemos em amor, unidos em amor, e todos procuramos a paz entre todos. Procuramos promover a paz, como família, como igreja, como corpo de Cristo, e como filhos de Deus. E como filhos, somos obedientes a Ele, e unânimes em tudo, inclusive nas orações, como filhos. O exemplo maior é esse, quando agora a pandemia nos afastou uns dos outros, nós mantemos contatos como filhos de Deus, uns com os outros, e unânimes em oração. E os pedidos de oração são passados justamente online para cada um, e todos orando, elevando as nossas orações ao nosso Pai único e verdadeiro, como família. E essa família é porque há um só Deus e Pai. No próximo domingo, nós vamos estudar ainda desse capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, como se dá o crescimento e a unidade da igreja. Através da carta de Paulo, ele explica como é que a igreja de Éfeso cresceu, desenvolveu e manteve-se unida. Através da diversidade dos dons, que nós vamos estudar domingo próximo, e sobre a maturidade no crescimento da igreja. Nós agradecemos a atenção de todos que estiveram conosco nesse estudo. E encerrando agora, vamos orar então. Nosso Deus e Pai, nós te damos muitas graças. Graças porque a tua palavra chegou até nós, especialmente essa carta que Paulo escreveu àquela igreja, naquele dia, com tanta inspiração vinda pelo Santo Espírito. Te pedimos, ó Pai, que esse estudo e os demais possam calar bem os nossos corações, possamos aprender
e possamos apreender e possamos praticar, ó Pai. Abençoa, pois, a tua igreja, Deus, para que possa ser uma igreja unida em serviço e também, Senhor Deus, que possa crescer em graça, em sabedoria para contigo e para com a sociedade à sua volta. Abençoa, Senhor Deus, para que possamos suportar as grandes investidas do maligno, que possamos suportar os dias que estamos atravessando que são maus. Vem, Senhor, com o teu Santo Espírito, com o teu poder e com o teu milagre, ó Pai. Fazer com que todo esse vento de peste do Covid-19, ó Pai, possa ser dominado e possa ser extirpado da nossa sociedade e do mundo, para que possamos livremente pregar o teu Evangelho e que as portas dos templos possam ser reabertas, ó Pai, para que possamos anunciar o Evangelho e a salvação para este mundo, Senhor Deus, que jaz no maligno, através da morte de Jesus Cristo, que poderão ser resgatados, ó Pai. Ó Deus, venha estar conosco sempre, para que possamos ser corajosos, ousados e dispostos sempre a trabalhar na tua causa, ó Pai, e mantermos-nos unidos, como pediu ali o apóstolo Paulo, e que possamos crescer em graça também para contigo. Perdoa, Senhor Deus, as nossas faltas. Ajuda-nos, Senhor Deus, e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém.